Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos vocês. Muito prazer, eu sou Wagner, canal Apocalipse Urgente. Hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa quinta aula, a parábola da grande ceia, convite e rejeição. Hoje nós já vamos partir já para o 21º tópico, na onde eu irei abordar o assunto relacionado ao ateísmo. Não vou me aprofundar tanto, é só uma pergunta aqui, tá? Como eu havia dito a vocês, de cada 5 tópicos, vou dar uma pausa e a gente continua até chegar na 20ª, até chegar na 40ª aula, tá? Que será a última, ok? Então a parábola da grande ceia, ela se resume basicamente nisso. E um certo homem havia preparado uma grande ceia e convidou a muitos. E a expressão dele é o seguinte: bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Tá? Por quê? Aquelas pessoas que estavam ceando com Jesus, ceando com aquele certo homem naquele momento, eram as pessoas bem-aventuradas, né? O certo homem representa Jesus. Olha, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês estão comendo pão junto comigo, estão em comunhão junto comigo, estão sentados na mesma mesa que eu estou sentado. Então isso é um privilégio para muitos, né? E o interessante é que ele manda o servo dele convidar. O servo dele convida, só que desse convite 3 pessoas haviam rejeitado o convite. E aí o que acontece? Eu falo assim: olha, vá pelos atalhos, pelos valados, convida coxos, mancos, cegos, aleijados, para que entrem na minha ceia, para que participem da minha ceia, para que estejam comigo. E ele foi e convidou, e quando ele voltou, ele disse: olha, ainda há lugar. Ele falou assim: olha, nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Porque o convite, ele também tem rejeições. Tem aqueles que aceitam, tem aqueles que recebem o convite e participam. Existem aqueles que menosprezam o convite e que não participarão da grande ceia. Tudo isso aqui nós já sabemos que fala do arrebatamento da igreja, fala da volta de Jesus. O convite está sendo feito através da pregação, seja em qualquer âmbito, seja no âmbito urbano, seja no âmbito rural, seja no sistema tecnológico, seja em qualquer área. A palavra de Deus está sendo pregada e anunciada. Ou seja, muitos estão sendo convidados. Nem todos os convidados irão participar. Que dos convidados, muitos criam desculpas. E é dentro disso que eu gostaria de tratar aqui. Que eu tenho, na verdade, procurado tratar em todas as aulas. Ok? Vamos orar para a gente poder, então, começar essa aula em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero bendizer o Teu nome, glorificar o nome do Senhor. O Senhor abençoe, Deus, essa aula, abençoe, Deus, esse vídeo, que ele possa chegar, ó Deus, até os 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, que almas se convertam, que sejam libertos pelo poder da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não acredito em Deus, sou ateu. Eu fui procurar num livro aqui a respeito de ateísmo. O ateísmo é ateu, né? Ateísmo, porque tem teísmo também. O ateísmo é uma teoria que nega a existência de um Deus pessoal. Desde a Renascença, o termo passou a indicar a atitude de quem não admite a existência de uma divindade. Chama-se ateus os que não admitem a existência de um ser absoluto, dotado de individualidade e personalidades reais, livre e inteligente. Então você vai encontrar essas pessoas por aí, tá? Pessoas que negam a existência de Deus. Deixa eu só aumentar aqui um pouco.
você vai encontrar essas pessoas, né, na sociedade hoje que não admite a existência de Deus, infelizmente. É isso que a gente vê, né? Então, em lugar nenhum da Bíblia, Deus prova a sua existência, usando provas formais. A crença em Deus é uma doutrina admitida, é um fato autoevidente e é uma crença natural do homem. A Bíblia não ensina a existência de Deus como coisa preliminar à nova fé. Deus não vai apresentar prova da sua existência, a sua própria criação, cujo autor é Ele mesmo. Mas quando um homem abre o coração para crer em Deus, ele encontra evidências em suas revelações. Por ela ele fala, né, carta aos Hebreus 1:11, carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, e a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui ele separa Antigo e Novo Testamento. Que no Antigo Testamento Deus ele falava através dos profetas e que no Novo Testamento ele fala através do seu Filho. Certo? Vamos agora para Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede, né? Então, a palavra de Deus, ela é o livro de Deus, e ela é a palavra de Deus, né? Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Mateus 24 também vai dizer que céus e terra passarão, pois as minhas palavras não vão te passar, né? Então, mostrando de que a palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final. Deus se revela através do seu Filho Jesus Cristo, João 1:12, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E letra C, Deus se revela através da natureza. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam as suas obras, os céus proclamam e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as vezes que eu vou ler esse versículo eu esqueço. 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. Todas as vezes eu erro, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jeremias 29:13. Todo um homem encontra Deus quando o busca. Jeremias 29:13. Jeremias capítulo 29, verso 13, vai dizer o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Tá? 22º. O mundo é cruel, não faça questão de viver ou morrer. Você vai encontrar pessoas dizendo isso: o mundo é cruel, rapaz, eu não faço questão de viver ou morrer, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu tenho um cantor muito famoso aí que uma de suas músicas lá ele expressa isso: deixa a vida me levar, a vida leva. Então as pessoas levam a vida a seu bel prazer, não importa se ela vai morrer ou se ela vai viver. Você está entendendo? Se alguma coisa acontecer com ela, ela não está preocupada, ela está preocupada em viver, em gozar a vida. Você está entendendo? Levar nas coisas de qualquer jeito, casa, separa, tá nem aí. Casa aqui, vira a esquina ali, já arruma outra. Casa, separa aqui, já vira a esquina, já arruma outro. Você está entendendo? Estava namorando a menina, esquenta a cabeça, separa, vai, já arruma. É uma bagunça só, né, que a gente vive. Então as pessoas elas vivem dessa maneira. A grande parte da humanidade
uma parte da humanidade vive dessa forma, tá? Eles não estão preocupados se vai viver ou vai morrer, não estão preocupados se vão estar ao lado de Cristo ou se vão estar ao lado do diabo, se é o reino de Deus ou o reino de Satanás. Tem muitos que para tudo é Deus, Deus é tudo, toda religião fala de Deus, as pessoas... Ó, o negócio é terrível, tá? A morte não é o fim da nossa existência e nem acaba com os sofrimentos. Hebreus 9:27. E aos homens que são ordenados a morrer uma só vez, vendo depois disso o juízo. Morreu, acabou. Morreu, não acabou não, meu chapa. Morreu, não acabou. Depois da morte segue-se o juízo. Tanto para aqueles que acreditam em Deus, como para aqueles que não acreditam na existência de Deus, como diz aqui a religião, aqui os ateístas, né? Que não acreditam na existência de um Deus pessoal. As pessoas são assim mesmo. 23. Não posso ser crente porque não consigo perdoar algumas pessoas. Deixa este problema para depois que receber a Jesus. Em doenças espirituais, por exemplo, o coração não há especialista melhor do que Deus. É só entregar a Ele. Quando estamos com Cristo, tudo é possível, inclusive perdoar aqueles que nos ofendem. Mateus capítulo 18, verso 23 ao 25. Por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começou a fazer contas, e foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então nós temos que perdoar, né? A Bíblia diz, né, que nós temos que perdoar. Você tem que perdoar seu próximo, né? E o perdão só através de Jesus Cristo. As pessoas que não têm Cristo, como que elas vão perdoar o seu próximo se elas não têm aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo? Mesmo para muitos que são cristãos, tem uma certa dificuldade para perdoar. Perdoa. Você imagina uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa que não tem a luz de Cristo, né? Então, nós devemos perdoar. Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, podemos todas as coisas? Podemos, mas o perdão, irmãos, é uma porta aberta para muita coisa. Quando a gente perdoa o nosso próximo, é um campo que se abre. Às vezes é o marido que não perdoa a esposa por ela o ter traído sexualmente, né? Às vezes é a esposa que não perdoa o marido por ele ter traído ela sexualmente. Às vezes é o filho que não perdoa a mãe porque a mãe viveu a vida inteira mentindo para ele. Tá entendendo? Às vezes é a filha que não perdoa a mãe porque por alguma circunstância, né, a mãe foi lá e abandonou ela, foi embora de casa, abandonou ela, e ela viveu na mão de outra família. Então existem essas questões hoje. A questão do perdão hoje, eu não vou abranger ela de forma geral. Em toda a sociedade a gente sabe que existe a falta do perdão em muitas coisas, mas a falta do perdão hoje
eu gosto de visar muito a questão familiar. Na família, nós precisamos aprender a perdoar o nosso parente, o nosso ente querido. Existem filhos que às vezes o pai foi lá, aprontou poucas e boas, fez isso, fez aquilo, mas não tem coragem de perdoar o pai. A pessoa vai e fala: eu não perdoo meu pai porque meu pai fez isso com a minha mãe, não perdoo meu pai porque meu pai me batia, não perdoo meu pai porque meu pai me fez eu passar vergonha. Aí vive a vida inteira uma vida de maldição, não é abençoado, Deus não abre porta, você está entendendo? Vive uma vida desgraçada, vai me desculpar da expressão, tá? Os irmãos me perdoam a expressão, mas vive uma vida infeliz, que a palavra desgraçado é infeliz, vive uma vida de infelicidades, sabe? Se tá casado hoje, separa, quando a pouco tá com outra, quando a pouco separa de novo, e quando a pouco tá envolvido em outro relacionamento, você tá entendendo? Pessoas às vezes que não geram filhos. Existem casamentos que já tem 10, já tem 10, já tem 20 anos de casado, nunca gerou filhos porque não perdoou a mãe, não perdoou o pai. O pai partiu dessa vida sem perdoar o pai, não perdoou meu pai, o pai morreu e não perdoou o pai, e vive aquela vida de maldição. Tem pessoas que são doentes, têm problemas de saúde porque não perdoam, tá? Então precisamos perdoar. Vamos lá. Vamos lá. Tópico 24. Como posso ter certeza que estou salvo? O Espírito Santo dará testemunho com o seu Espírito de que você é salvo. Um remédio só fará efeito depois que é tomado. Romanos 8:16. Vamos ler? Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Eu acredito que você já tenha tido essa experiência. Às vezes a gente vai realizar alguma atividade na rua, às vezes você vai fazer uma caminhada, às vezes você vai fazer uma compra no supermercado, vai abastecer o automóvel no posto de gasolina, às vezes vai levar seu filho para brincar na praça, para dar um passeio, né? Às vezes você vai até para a casa de Deus, às vezes vai para a escola, faculdade, enfim. Aí, meus queridos, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que você pode encontrar com a pessoa e a pessoa dizer assim para você: ô meu querido, tudo bem? Você é crente? Você é servo de Deus? Fala: rapaz, eu sou assim, cara, eu congrego na igreja tal, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Não, eu vi você passando ali, rapaz, eu vi uma aurora, será um brilho na sua vida? Ou seja, o Espírito de Deus que habita nele testifica com você que vocês dois são filhos de Deus. Então, assim, é muito bonito, é muito interessante. Não só isso, como também a própria visitação do Espírito Santo de Deus. Então isso é muito agradável, né? Isso é agradável, isso aí é gratificante. Então, Romanos 8,16, 1 João 5,10. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho, e quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no seu testemunho que Deus de seu Filho, creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Ok?
Para finalizar, 25º, terei que procurar uma igreja e fazer parte dela? Como cristão, você sentirá a vontade de procurar uma igreja e fazer parte dela. A igreja irá prover a comunhão e o crescimento espiritual para a sua vida. Na igreja, o crente desenvolverá os seus dons espirituais e terá um acompanhamento e ajuda de outros irmãos que levarão você a ganhar maturidade e robustez na fé. A igreja é corpo de Cristo e todo crente deve fazer parte dela. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns. Eu vou usar outra versão. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Então, ou seja, você precisa congregar, você precisa procurar uma igreja, procurar um local onde a palavra de Deus é pregada, ok? Então é isso, procure uma igreja. Se você não tem uma igreja, sabe? Se você realmente tem desejo de procurar uma igreja e fazer parte dela, procure no seu bairro, procure na sua cidade, no seu bairro, onde tem uma igreja, onde você possa congregar. Existem vários tipos de igreja: igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja maranata, igreja Wesley, igreja metodista wesleyana, igreja metodista, igreja, né? Procure, né? Igreja pentecostal, isso, igreja avivada. Procure uma igreja aonde você possa congregar, ok? Aonde a palavra de Deus ela é pregada. Eu gostaria de encerrar essa série nessa noite, já está afindando já, né? Eu gostaria de encerrar o assunto aqui, tá? E agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, não acredito em Deus, eu sou ateu. A gente vai encontrar várias pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na existência de um Deus pessoal. Você vai encontrar essas pessoas na sociedade. Se Deus existe, por que Ele não fez isso, por que Ele não fez aquilo, né? Você vai encontrar as pessoas criando desculpas para não fazer parte do reino de Deus. Você vai encontrar pessoas que vai dizer que o mundo é cruel e vive uma vida de qualquer jeito. Você vai encontrar pessoas que não conseguem perdoar as outras. Você vai encontrar pessoas que não têm certeza da salvação. Você vai encontrar pessoas que querem procurar uma igreja para congregar. Tá? Mas vou te dar um conselho: não leve uma vida de qualquer jeito, busque a presença de Deus, tá? Deus ele existe sim, tá? Isso é prova de que eu estou pregando para você, de que eu estou falando do amor dele para você, de que eu estou apresentando o amor de Deus para a sua vida, tá? Então busque a presença de Deus, entregue a sua vida ao Senhor e procure um lugar para você congregar em meio a uma pandemia que a gente está vivendo aí, ok? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, e a nossa próxima aula já será o 22º tópico, ok? Um abraço, Deus abençoe.